só. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, rendo graças a Ti, louvo o Teu santo nome. Tenho a incumbência, a responsabilidade de transmitir a Tua verdade, verdade essa que o Senhor nos deu como privilégio de compartilhar, e ela é poderosa por si só. Ela adentra, Senhor Deus, corações que, na verdade, o que o pregador consegue é levar até os ouvidos dos ouvintes, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, leva aos corações. Fale conosco nessa noite, trate aos nossos corações, através dessa palavra, que eu acredito que seja uma palavra simples, mas ela é eficaz em seu efeito, porque ela é a Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com um tema aí, para a gente pensar acerca do vaso, né? Por isso que eu li apenas um versículo. O vaso é de barro, é humilde, mas é forte e descartável. Então o vaso é de barro, é humilde, forte e descartável. A gente vai tentar aí, né, na medida do tempo que nós temos, para pensar acerca do vaso. Paulo, irmãos, ele viveu, tem um título aí, né? Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Paulo, a vida dele era Cristo em todo o tempo. Paulo, aí nessa mesma carta, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma vida totalmente entregue a viver para Cristo, para o Evangelho. Ele poderia simplesmente dizer assim, olha para Cristo, não olha para mim, como muitos de nós acabamos fazendo hoje em dia, mas ele não. Ele chama a responsabilidade para que as pessoas pudessem olhar de fato para a vida dele. Por quê? Porque era só Cristo de verdade, que ele vivia, que ele respirava. E só que é interessante que nessa carta ele vai responder também ao que ele chama dos superapóstolos, né? Que ele foi tremendamente atacado por esse grupo aí, né, de irmãos, né, que se achavam os melhores. Então, Paulo, ele não ostentava título, né, e ele vai ter que se defender no meio desses camaradas que tentou diminuir ele, né, e ele vai chamar em carta de 2 Coríntios aqui no capítulo 11, versículo 13, ele vai chamar de falsos obreiros. Falsos obreiros. E em 2 Coríntios 12, 11, só na NAA que a gente vai ver essa palavra usada, superapóstolo, que é até estranho, né? Mas ele chama esses camaradas de superapóstolo. Homens que realmente eles sim ostentavam título, né? E se achavam melhores, mas tudo que eles tentavam mostrar era algo externo, que eles achavam que eles sim poderiam acrescentar algo ao Evangelho através da presença dele, da persuasão dele, e mostrando que Paulo não era esse cara eloquente, não era esse cara que tinha essa persuasão, essa eloquência, e tipo assim, a presença de Paulo, eu fico ao estudar as Escrituras e vendo o quanto Paulo apanhou, o quanto Paulo sofreu, eu acredito que ele não tinha uma aparência talvez muito agradável. E esses apóstolos, eles vão atacar Paulo no seu corpo físico, na sua enfermidade, mostrando que todas essas coisas agregava no Evangelho, que a postura dele, até hoje, nós estamos vivendo esse negócio de pregadores têm que ter certas posturas, tem que ter não sei o que e tal, achando que isso vai agregar algumas coisas. Me perdoe, eu ainda sou antigo, eu ainda uso Bíblia impressa em papel e ainda anoto o sermão à caneta, eu sou antigo, me perdoe.
Tem pessoas, nossa, você tem que algumas coisas tem que modernizar, mas isso não agrega nada. Não agrega nada. E Paulo vai se defender, entre aspas, aí, acerca desses que ele chama de superapóstolos aí. Porque eles tinham a ideia de uma presença, né, ao invés de olhar para aquilo que realmente era importante. Então eles achavam que, de alguma forma, essas coisas externas agregavam no Evangelho. Então defamava Paulo, e falando do corpo físico, das enfermidades, enfim. Então Paulo vai, aqui nesse texto, no versículo que nós lemos, ele diz assim: porém temos esse tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro? O Evangelho, Cristo. E ele diz assim: esse Evangelho, Cristo, esse tesouro, ele está em vaso de barro. O vaso não tem valor, o vaso é de barro, mas o tesouro que está dentro, que ninguém vê, esse é poderoso. Vocês estão se atentando muito porque é externo, para aquilo que as pessoas vê. Paulo, ao escrever uma carta aos Colossenses, todo o assunto de Paulo na carta é exaltar Cristo. Por quê? Porque eles tinham uma listinha de regra, de que o que era importante para eles é guardar o sábado, a circuncisão. Então Paulo fala, eles tinham uma coisa com a circuncisão, e Paulo fala, Cristo é a circuncisão. Por quê? Porque eles assim, o próprio Paulo fala, se for para se vangloriar, eu poderia me vangloriar, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. As pessoas tinham um negócio porque era uma marca lá, um cortinho lá no prepúcio, lá na parte do pipi e tal, mas era uma marca visível. Então, as pessoas, para se gabar, dizem assim, eu tenho a marca, viu? Eu sou circuncidado, viu? Ó, aqui, eu sou importante. Paulo fala, eu podia me vangloriar disso, mas eu estou aqui para dizer para vocês nessa carta, Cristo é a circuncisão. O que é isso? Não tem uma marca? Não. A circuncisão é interna, é lá dentro, é no coração. Ele circuncidou, ele é nossa circuncisão. Ah, mas que chato. Por quê? Porque não é uma coisa que a gente mostra para as pessoas, está interno. Está lá dentro. A gente precisa se voltar para o tesouro. E a gente se atenta muito para o vaso. Paulo diz então, é um tesouro. O tesouro. Vasos são de barros, são humildes. E quando eu falo de vaso de barro humilde, eu quero que os irmãos pensem comigo. Esquece a ideia da pessoa humilde e tal. Não. Pensa na época, vaso tinha em qualquer casa. O vaso de barro tinha em qualquer família podia comprar um vaso de barro. Era humilde. Era humilde. Qualquer família tinha um vaso de barro. Era uma coisa comum. Qualquer família. Não era, ninguém colocava coisas, flores lá e ponhava lá na mesa da sala, dentro de um vaso. Não. O vaso era uma coisa humilde, simples. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. Era humilde, não chamava atenção, mas era forte. Os vasos não tinham aparência. Era humilde, toda a família tinha, toda a casa tinha um vaso, mas os vasos eram fortes. E eu quero pensar nisso, porque Deus, irmãos, colocou esse tesouro no vaso de barro. E por quê? Paulo vai explicar, para que a excelência do Evangelho não fosse nossa, mas fosse de Deus. Para o quê? Para que a excelência do Evangelho não fosse nossa, para que o homem não se vangloriasse, para que o homem não achasse que era uma estratégia dele, para que o superapóstolo não achasse que era pela eloquência dele, pelo jeito deles pregar, pelo jeito deles fazerem alguma coisa lá. Não, o vaso é simples, é humilde, mas o Paulo vai dizer que era para que a excelência do Evangelho fosse apresentada através do quê? Desse vaso humilde, para que ninguém viesse vangloriar, para achar que havia alguma estratégia, nós ganhamos almas porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós enchemos a igreja porque nós fizemos um projeto. Não.
Deus coloca esse tesouro em vaso de barro para que ficasse que é evidente que o poder do evangelho é de Deus e não dos homens. Para que ficasse evidente que o poder é de Deus, quem transforma é Ele, quem manifesta na vida dos pecadores é Ele, a obra é dele. E a gente acaba caindo achando que a gente tem algum papel importante. Por isso que Paulo vai chamar do superapóstolo, vocês se acham. Mas nós somos vasos de barro. Só que é interessante que Paulo não defende acerca das acusações quanto à pessoa dele. Tipo, vocês estão falando que eu sou fraco? Então, eu sou realmente fraco. Mostrando que era as acusações dele mostrando que ele não tinha aparência, não tinha beleza, era enfermo. De verdade, ele diz, vocês estão certos. Não há poder, beleza em mim, nada que atrai as pessoas, que atrai a multidão, não, vocês estão certos. Eu sou um vaso de barro, qualquer casa tem, qualquer lugar encontra. Os vasos de barro era barato, era comum, era disponível para qualquer família, mas ele era durável. As pessoas podiam colocar cereal dentro, água, mas aguenta, mas está feinho, está meio raladinho, não, pode pôr aí que aguenta. Pode pôr aí que ele aguenta. Eram fortes, apesar de ser desprezíveis, era resistente, apesar de ter em qualquer casa. Aguentava realmente o tranco, não era mas tem que tratar com delicadeza, não, você pode pegar ele com vontade e carregar o que vocês precisam. Vaso de barro era extremamente forte, irmãos, e durável, não tinha aparência, não tinha beleza, mesmo lascado, mesmo machucado, uns cantos meio quebrados, era útil, as pessoas olhavam, não tinha aparência, mas aguentava o tranco. E aí, irmãos, é óbvio que uma hora o vaso, por fim, ele acaba de fato quebrando, acaba se tornando inútil, mas ele era forte. Eu estou entendendo, pastor, mas onde que disse que ele era forte? Vamos voltar no texto? 2 Coríntios 4, 7, diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo, somos atribulados, bate o vaso para cá, bate o vaso para lá, mas não angustiado, perplexos, mas não desanimado, perseguidos, mas não desamparado, abatidos, mas não destruído. Bota o peso nesse vaso, bota a água, bota o que você quiser, ele resiste, ele é simples, ele não tem formosura, não tem beleza, mas ele aguenta. Por quê? Porque tem um tesouro dentro dele. Põe o que precisa pôr aí dentro, mas isso aí acho que não aguenta. Tem um tesouro poderoso, tem um evangelho aí dentro, pode pôr o peso, ele aguenta. E Paulo vai nos mostrar, irmãos, que o vaso é forte, que a única maneira de nós servirmos a Deus nesse mundo é não sermos crentes delicados, que qualquer coisa, qualquer problema fica imprestável para o serviço do reino de Deus. Fica imprestável. Qualquer esbarrãozinho, acabou o vaso. Qualquer toquinho, acabou o vaso, não tem resistência. Será que o tesouro está aí? Será que o evangelho se faz presente dentro desse vaso? Qualquer coisa, está amargurado, está triste, está desanimado, está com o coração fechado. Paulo, ele está mostrando para nós, o vaso é forte, é resistente, se tiver o tesouro dentro. Paulo não era uma porcelana fina, chique, que qualquer coisa trincava à toa, qualquer raladinha se machucava. Paulo se mostrava como alguém forte, capaz de viver o evangelho. Por quê? Porque o tesouro estava dentro dele. Imagina Jeremias. Quem conhece a história de Jeremias? Uma porcelana fina. Ezequiel. Olha a história desses homens. Como poderia o próprio Jesus ser uma porcelana fina? Alguém que toda hora está arrasado, para baixo, não aguenta continuar, não aguento mais, eu até aqui ainda fui, agora não aguento mais. Eu pastoreando há algum tempo aí,
Eu vejo cada desculpa dos crentes na nossa geração. Tem irmão que um dia antes do culto, de manhã, me manda mensagem: pastor, amanhã eu vou no culto. O que a amanheci espirrando? Eu falo: irmão, mas o culto é amanhã à noite. Será que até lá o irmão não vai estar bom para cultuar? Um dia antes você já está prevendo toda a desgraça. Oh, vaso infeliz! Estou espirrando. Oh, vaso fraco! Precisamos ser resistentes. Imagina esses homens. Não quero continuar. Magoei, vira a cara, não quero comer, empurra o prato, faz biquinho. Paulo está dizendo: em tudo fomos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Estou desanimado. Está faltando tesouro aí dentro. Está faltando tesouro. Você está olhando demais o vaso. O vaso é humilde, tem toda a casa, tal, mas ele só é resistente por conta do tesouro. Por conta do tesouro. Imagina Isaías, João Batista, sendo pessoas frágeis, como porcelana. Somos vasos de barro, simples, humilde, mas resistente. No contrário, irmãos, a gente não vai conseguir manter uma vida cristã. Qualquer coisa a gente larga. Quem serve a Deus precisa ser vaso de barro, sim, mas resistente, precisa sermos resistentes. Paulo tinha luta constante, ferrenhas. E, som, parece que está meio, baixou um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, olha o que ele diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você é líder? Você está liderando algum grupo? Segura essa. As pessoas não me amam, as pessoas não sei o quê, a gente faz, os irmãos não estão nem aí e tal. Paulo fala assim: então, eu de muito boa vontade, eu gastarei e eu vou deixar me gastar, não por conta das pessoas fazer coisas legais para mim e eu vou fazer para eles, não, ainda que vocês não me retribuam esse amor, eu vou continuar servindo. Isso mostra o quê? Alguém resistente, que não espera tapinha nas costas, que não espera mensagem do Facebook, que não espera você ser ovacionado. Não, é pessoas que entenderam o Evangelho, que não fica esperando confete. Se é um líder, se prepara, irmãos. Paulo foi atacado. Tem crente que causa problema. Tem outros que ele é o próprio problema encarnado nele. É o próprio problema. Então, Paulo era um líder onde as pessoas queriam exigir dele, e hoje não é diferente. As pessoas querem exigir de líderes, de pastores. As pessoas acham que quem tem que ler a Bíblia e estudar muito para pregar é o pastor, mas o camarada que senta para ouvir, ele acha que ele não precisa estudar a Bíblia, ele acha que ele não precisa orar, ele acha que ele não precisa ter vida com Deus. Na eternidade, no céu, não terá lugar separado por pastores e por membros, irmãos. Guarda isso. Todos nós precisamos nos voltar para a verdade de Deus. Todos nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Então, nós não somos blindados, não somos líderes, e líderes as pessoas acham que são de outros planetas, não. Somos vasos de barro. Mas mesmo sendo vasos de barro, a gente é resistente. Somos resistentes. Então, Paulo tinha força, irmãos, para enfrentar todo tipo de provação, todo tipo de pressão, perseguição, dor. Vasos de barros, mais fortes, resistentes. E aquelas pessoas que se levantaram contra Paulo, nas acusações físicas, sobre o seu corpo e tal, eles, mas você não ostenta um discurso filosófico, vocês estão perdendo tempo, não tem nada a ver com essa ideia da minha presença não agrega nada, a minha postura, a minha performance não agrega nada. É o tesouro. Então, durável. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem
que persevera na provação, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Na provação os irmãos somem da igreja, para de buscar Deus, para de orar, por quê? Está na provação, você não entendeu. É na provação, é na luta, na adversidade, que o Tiago está dizendo, feliz o homem que persevera, enquanto a luta, o chicote está comendo no couro, você está orando, está cultuando, está desempregado, está louvando, está sem dinheiro, está adorando, o problema, o BO está no casamento, você está buscando a Deus. Quando? Durante a perseguição, a prova e a luta. Na luta a gente para, na dificuldade a gente para, qualquer vento forte a gente para. Nós não podemos ser, irmãos. E ele vai falar que tem uma promessa, prometeu uma recompensa. E hoje somos uma geração materialista que buscamos só deste mundo. Ele tem recompensas eternas para nós, mas quantas pessoas não querem saber de nada? E eles têm uma recompensa para essas pessoas que perseveram na dificuldade, na adversidade. Então nós não podemos, às vezes, ser aplaudido por esse mundo onde ele não foi. Nós não podemos ser admirados onde o nosso Cristo não foi, e não ser, a não ser que nós não queremos ser de fato parecido com ele, porque o nosso Cristo foi perseguido, o nosso Cristo foi morto. E tem uma frase de Charles Spurgeon que diz, você espera ser honrado em um mundo que o teu Senhor foi crucificado. Nós queremos servir a Cristo e não queremos sofrer perseguições. Nós queremos servir a Cristo, queremos ser aplaudidos por todo mundo. Nós postamos mensagem, algo nas redes sociais, não queremos ser criticados. Você vai ser criticado, irmãos. Perseguir o nosso mestre, o Cristo que nós servimos, as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão contra nós sim, porque é assim que a Bíblia diz. Vamos ser provados, perseguidos, mas continua como um vaso humilde, um vaso de barro sim, mas durável, um vaso de barro que seja resistente, quando a adversidade vir, as lutas vir, não desanima, não entregue de mão beijada aí o chamado que Deus tem para com a tua vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. O que? Eu me alegro nas fraquezas, nos insultos. Até é estranho Paulo falar um negócio desse. É estranho. Eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas aí ele vai dizer uma coisa interessante: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu sou fraco, meu corpo, minhas enfermidades, eu sou realmente um escândalo. No meu sofrimento é um escândalo, minha aparência para vocês é um escândalo, meu discurso é um escândalo, mas nessa fraqueza, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque o meu poder, o poder de Cristo, me aperfeiçoa na fraqueza. Para quê? Para ficar evidente que o poder é de Deus e não nosso. Quando você está fraco, Paulo diz assim, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. No momento em que eu estou fraco, Deus se faz presente. Fica evidente o poder de Deus na minha fraqueza. Fica evidente, as pessoas veem que não sou eu, mas é Cristo. Ô Paulo, você é o cara. Não, é o poder de Deus que está em mim. Quando estava debaixo de grande perseguição, ele não se encontrava frágil, choramingando para os cantos, mas se mostrava forte, resistente. Provérbios 24:10 diz, se mostrares frouxo, eu gosto dessa versão porque mexe com a gente, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no momento da adversidade, da prova, se encolher, se entregar. E para que serve uma força, irmão, quando tudo está bem? Você não precisa de força quando tudo está bem. De que serve força quando não se precisa de força? Qual é a utilidade de uma força que foge de mim quando eu estou precisando dela? Quando eu estou doente, eu estou sendo perseguido, quando eu estou sendo provado. Quando eu estou fraco, Paulo diz, eu sou forte, mas alguns dizem, quando eu sou fraco, pastor, eu sou a própria fraqueza encarnada. Quando eu sou fraco, pastor, eu sou a própria fraqueza. Quando tudo está dando errado, pastor, eu desmorono.
Quando eu estou enfermo, pastor, eu saio de mim. Acabou a minha vida para mim, acabou a vida. A gente precisa ser resistente. Precisamos ser resistentes. Então, quando o Senhor Jesus, em 2 Coríntios 12, 9, diz para Paulo, a minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes para o espinho na carne. Tipo, eu não vou te curar. Você vai continuar assim. Paulo não ficou arrasado. Quantas vezes a gente busca Deus querendo algo e Deus não nos dá, mas Ele diz, a minha graça vai sustentar você, eu não vou curar você, mas a minha graça vai sustentar você. A minha força vai manter você. Dia após dia. Você vai continuar aí com essa enfermidade. É difícil a gente falar isso hoje em dia, mas é uma verdade. Muitas vezes o Senhor não cura muitas pessoas, mas Ele sustenta essa pessoa. Quando eu fico vendo Timóteo, jovem ainda, Paulo falando para ele misturar um pouco de vinho na água, o camarada já tinha problema de estômago naquela época, e talvez já enfermo. Paulo podia dizer assim, faz uma oração aí, Timóteo, você é pastor, cara. Resolve esse BO, essa fatura com Deus. Não, bota aí um vinhozinho na água, mexe, toma, e levanta com o problema do estômago mesmo e vai pregar a palavra. Resolve isso aí, por quê? Porque o poder de Deus está em nós, e nem sempre está ao nosso bel prazer para a gente dar ordem para Ele nos curar, mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Para quê? Para que o meu poder se aperfeiçoe exatamente nesse momento da sua fraqueza, para ficar evidente que o poder é meu e não seu, para que a glória seja minha e não sua. Mas somos vasos, humildes, frágil, fraco, simples, mas resistente por conta do tesouro. Então, quando homens e mulheres de Deus foram provados no passado, lançados em celas, em prisões, muitos tiveram vidas maltrapilhas. Hoje as pessoas não aceitam ficar desempregado, não aceita, não, hoje o evangelho, as pessoas não podem ser pobres, tudo tem que ter casa própria, não tem que ficar, tudo é o oposto. Esses homens foram perseguidos, vida maltrapilha. Os hebreus, você vê os homens perdendo o que tinha lá, mas esses homens, os mártires dos primeiros séculos, foram homens fortes. E quando eu falo homens, não era só homens. Esse tempo atrás eu estava vendo uma jovem, acho que no 2º século, chama Blandina, 15 anos. Ela diz assim, eu sou cristã, eu não nego a minha fé, e foi torturada, foi humilhada. O imperador Marco Aurélio, na época, uma hora dá uma pesquisa sobre isso. Uma jovem que defendeu a Cristo e falou, pode fazer o que vocês quiserem. As pessoas olham isso e dizem assim, como pode? São pessoas que entenderam, a gente é vaso simples, mas dentro de nós há um tesouro, e o que nos faz realmente dizer, e enfrentar os leões, enfrentar as perseguições, é esse tesouro que está dentro de nós, que faz com que uma adolescente de 15 anos diga assim, pode me torturar, pode me violentar, pode fazer o que você quiser, mas eu não nego Cristo, eu não nego meu Senhor, eu vou até o fim. É vasos resistentes. Vasos resistentes. 2 Coríntios 13, 4, pois na verdade fui crucificado em fraqueza, ele falando de Cristo, mas vive pelo poder de Deus, da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza. Irmãos, o poder dos mártires não era o poder dos homens, não era a capacidade de morrer heroicamente, mas era uma capacidade espiritual que vinha de Deus. Tinha um poder que estava na vida desses homens, na vida dos apóstolos, não tinha a ver com eles, eram pescadores, homens simples, vasos simples. O que fez com que eles resistissem tão firmemente era o tesouro, não era eles.
não era a eloquência deles, não tinha a ver com eles. E aí Paulo falando, Cristo foi crucificado em fraqueza, Jesus morreu em aparente fraqueza, alguém que o esmurra, alguém que é esmurrado e não reage, assim, é tratado como um fraco, ele não reage, isso é um fraco. Jesus foi aquele grande exemplo, de que Paulo está dizendo de fraqueza, onde não reagiu, não gritou, não se defendeu, ninguém demonstrou tanta fraqueza como Cristo, sendo arrastado de um tribunal para o outro, humilhado, cuspido, sem reagir, fraco, mas Paulo diz, foi fortalecido em Deus, Deus o fortaleceu, ele diz, mas da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a outros, quem vai nos fortalecer é o Senhor, nós precisamos estar nele. Tire o foco do vaso, tire o foco daquilo que é aparente, se volte para aquilo que está dentro de nós, que é o poder de Deus, que precisa ficar evidente em nós, principalmente em tempo de rede social, que a gente quer mostrar tudo que a gente faz, que a gente realiza, precisa ficar evidente o poder de Deus, precisa ficar evidente. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, que todos os que servem a Deus, são totalmente dependentes de Deus, somos totalmente dependentes dEle. Parece estranho a gente falar isso, mas quantos de nós não confiamos de fato no Senhor? A gente fala de fé, fé é o quê? É confiar de fato no Senhor, quando tudo está ao contrário, você continua crendo, não que Ele vai fazer alguma coisa, crendo que Ele é suficiente mesmo que Ele não te curar, que Ele na sua vida é suficiente mesmo que Ele não abriu uma porta de emprego. Muitas vezes Deus sustenta pessoas desempregadas por tempos, 1 ano, 2 anos, e não falta o que comer, o que beber. Talvez alguém aqui já deva ter experiência disso. Mas Ele foi com você, não abrindo porta de emprego, mas sustentando na adversidade, te sustentando no momento difícil, muitas vezes, sustentando com cesta básica para nos humilhar, sim, porque muitas vezes somos arrogantes, soberbos, e não aceitam a cesta básica, tratando com espinho na carne, como Paulo, para que você não se exalte, para que você não se soberbeça, não, da igreja não aceito. Deus sabe como tratar com os vasos. Só que vasos de barro são de fato fortes e duráveis. E um homem como Paulo, como João Batista, eram homens que não eram vencidos. Jesus não pôde ser vencido. As perseguições, as provações fizeram com que esses homens se mantessem firmes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, o que é o sofrimento de Cristo, sim, transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus disse, e aí Paulo vai dizer então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou me gloriar agora no quê? Nas minhas fraquezas. Eu sou fraco mesmo, mas o poder de Deus em mim é o que tem que sobressair. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4, 5, na NVT, diz, em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo, na NVT. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente. Como é difícil, né? Suportar pacientemente. A gente reclama todo o tempo, a gente murmura todo o tempo. Quantas provas a gente não vê a hora de passar, eu não aguento mais, que luta, e pede oração e vai, e ele diz, suportando pacientemente aflições, privações e calamidade de todo tipo. Um vaso deve ser extremamente forte, irmãos, mas não é em nós mesmos, é em Deus. Em Deus. Paulo diz, mostrando que isso não era novo,
O quê? Provas, lutas, adversidade. A gente, quando tem uma, a gente quer se livrar dela. Logo, gente. E aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, na NVT, eu estou lendo umas versões diferentes, porque muda bastante aí, da NVI e tal, mas é interessante a gente parar para pensar. Ele diz, até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados, não temos casa, trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós, e no entanto, até o momento temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Que desafiador isso. Você trata bem o saco de lixo da sua casa? Ele diz assim somos nós tratados, como a escória, como lixo, somos vasos sem valor, mas não somos uma porcelana fina, somos resistentes, mas as lutas, irmãos, a gente quer se livrar dela, mas em todo tempo ela está nas Escrituras. O que vai nos fortalecer é o vaso, é o tesouro dentro do vaso. Quantas pessoas estão dizendo, eu não vejo a hora desse sofrimento passar. Então, tem hora que o sofrimento passa, mas logo ele vai vir outro, enquanto nós estivermos aqui. Você vai passar por uma adversidade e virá outro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, ele diz assim, 5 vezes, acho até engraçado Paulo citar isso, né? 5 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva, realizei várias jornadas longas, não foi para o cruzeiro não, viu, irmão, perseguição mesmo, enfrentei perigos em rios, com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como os gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos, no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não era, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passou a noite sem dormir assistindo série da Netflix, não, foi prova também, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, e ele vai mostrando uma vida toda de prova, luta e adversidade. Irmãos, o que Paulo mais enfrentou na sua vida foi prova. E deu o exemplo de Cristo que passou por prova. Mais uns minutinhos eu vou concluir. Irmãos, nós não acrescentamos nada no tesouro e nem no evangelho. O vaso não acrescenta nada. E há um contraste no que Paulo está falando acerca do valor, quer dizer, o vaso não tem valor, mas o tesouro é de extremo valor, só que nenhum homem foi tão usado como Paulo foi usado. Então os vasos são humildes, irmãos, são fortes, mas, rapidamente para concluir, que eu disse, são descartáveis. O vaso, quando era produzido, o custo do vaso era barato, é de barro, ninguém ficava, quebrei um vaso de barro, quanto custou? Custou terra, é descartável, quanto custou isso? Barro, faz outro, então é descartável, podia jogar fora, substituir, então mesmo que não era feito com essa finalidade, para jogar fora, mas acontecia. Então Paulo, ele entende que ele era um líder de barro, ele era descartável, talvez uma palavra que ofende a nossa geração, para dizer que a gente é descartável. Então, Paulo, ele vai mostrar aqui no versículo 10, trazendo sempre por toda, 2 Coríntios 4, nós lemos o 7, o 8, o 9 e o 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. Outras versões, trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus. Ele fala da carne mortal, trazendo a ideia aí também, fazendo essa metáfora com o vaso, e ele mostra, irmãos, que essa carne mortal não tinha importância, não tinha valor, Paulo, pela violência, pelos naufrágios, pelas enfermidades, ele estava desgastando,
Ele diz, eu vou me gastar e vou deixar me gastar. Está se acabando. Atos 20, 24, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Ela vai embora, ela está se esvaindo. Ela está indo embora. Cada dia que amanhece, você não está ficando mais jovial. Por mais que você cuida do cabelo e das irmãs com a maquiagem, nós não estamos. Nós estamos morrendo. O vaso está se findando. Paulo não valoriza a ideia do vaso. Ele diz assim, a gente está se esvaindo. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu pregue a palavra. Contanto que eu cumpra a vontade daquele que me enviou. Ele diz, Romanos 8,36, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Cada manhã que Paulo saía, ele estava pronto a entender que aquele dia podia ser o último, ele ia morrer, mas ele diz, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não tenho medo do perigo. Não havia alívio no sofrimento de Paulo em momento nenhum. A gente quer viver na fé cristã sem lutas, e valorizando o vaso todo o tempo, e Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como que é isso, Paulo? Não, eu não tenho a minha vida por preciosa. Precioso é o tesouro. O que está sendo perseguido não sou eu. Não é você, Paulo, não. Eu estou sendo perseguido por conta do tesouro que está em mim. A perseguição que está vindo contra mim, como as pessoas não podem atingir a Deus, me atinge. Você está sendo perseguido? Não é você, é o tesouro. Não é a beleza sua, é o tesouro que está em nós. Gálatas 6,17, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sofrimento constante, luta constante. E Paulo entendia que a caminhada cristã é de luta. Constante. Mas, Mateus 10, 28, Jesus diz, não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não dê tanto valor para o corpo. A gente acha que nós vamos viver eternamente. Ninguém pensa em morte. Ninguém pensa em morte. Jesus, ele não passou perseguição e luta os 5 dias, uma semana antes da sua morte. Isaías diz que era um homem experimentado nas aflições, nas dores. Era um vaso humilde que sofreu todo o seu ministério, perseguido em todo o tempo. Jesus não sofreu uma semana antes da sua morte. Jesus sofreu perseguição em todo o tempo. O evangelho, se estiver em você, você vai ser perseguido. Se o tesouro estiver em você, você vai ser perseguido. Mas o que pode nos substituir? O vaso é substituído. Paulo não está mais entre nós, mas tem outros pregando. Paulo entendeu, o que está em mim não pode ser destruído. Deus vai levantar outros. O vaso é descartável, o vaso vai embora, mas o tesouro continua. Ninguém destrói o tesouro, ninguém destrói o evangelho, ninguém destrói o que está dentro de nós. Um dia vai nos destruir, um dia a gente vai partir daqui, mas o que está dentro de nós, Deus vai levantar outro vaso, Deus vai levantar outro homem, outra mulher, para pregar o evangelho, e se quiser, e se caso for, se tornar um mártir. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, eu vou fazer uma oração, em nome de Jesus. Pai, eu rendo graças a Ti, louvo o Teu santo nome, que nós possamos, ó Pai, entender, e aquilo que o Senhor, meu Pai, por bondade e graça, colocou no meu coração, aquilo que eu não consegui transmitir, com que o Seu Espírito Santo seja aquele na qual seja o maior mestre, professor, e ministre ao coração da Tua igreja, aquilo que eu não tive capacidade, ó Pai, de transmitir esta verdade,
que nós não venhamos, ó Pai, nos ater às lutas, às dificuldades, porque elas fazem parte da caminhada cristã, mas o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas, e o momento que nós estivermos de fato fracos, o Senhor nos fortalece, a Tua palavra é poderosa, a presença do Teu Espírito Santo é viva e poderosa, e se faz presente no momento da nossa fraqueza, porque nós reconhecemos todo o tempo que não tem a ver conosco, com a nossa presença, com a nossa aparência, com a nossa eloquência, mas é o poder de Deus que tem que ficar evidente, é a Tua palavra que tem que ficar evidente, e que nós possamos cumprir com o chamado do Senhor, enquanto assim o Senhor nos permitir aqui, mas o tempo está passando, estamos sendo desgastados pelo tempo, as enfermidades, as dificuldades, as aflições, mas que a gente não venha se preocupar com isso, ficar atento com isso, mas se preocupar com o tesouro que está dentro de nós, buscar todo o tempo, entender e compreender que o que mais importa é esse tesouro, é essa preciosidade que está em nós. O vaso vai ser um dia descartado, o vaso vai ser um dia tirado, mas outros serão levantados, outros homens e mulheres de Deus, se assim o Senhor não voltar, outros homens serão usados, o Evangelho vai estar adentrando outros vasos, também humildes, mas também descartável, mas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa ser honrado, glorificado, através das nossas vidas em todo o tempo. Assim eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Que palavra abençoada, hein? Que bênção, que palavra abençoada. O vaso é de quê mesmo? De quê? E nós? Do que a gente foi feito? Mas o que tem dentro é que tem valor. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada vaso de barro essa noite. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor uma direção acerca do nosso ofertar. Curva a sua cabeça. Pai bondoso, Pai santo, justo e poderoso, te louvamos mais uma vez em oração, agora acerca do ofertório. Dirija, Senhor, meu irmão, minha irmã, a glorificar o Teu nome agora, nesse momento também. Eu oro, intercedo pela vida e pela situação financeira. O Brasil atravessou grandes situações problemáticas recentemente e o Senhor tem cuidado de nós, e eu peço ao Senhor, em especial, pela situação de cada família representada aqui, que o Senhor e a sua fidelidade continue sendo uma constante na nossa vida, como tem sido esse o nosso testemunho. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.